Gente, nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Graças a Deus a gente voltou nessa semana que a gente passou do aniversário da igreja, da comemoração. A gente acabou não conseguindo fazer o programa, mas a gente voltou para a honra e glória do Senhor e nós vamos continuar fazendo nos outros próximos sábados também, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou a Lana. Eu sou a Vitória mais linda. E eu sou o Fauner. Aleluia. Mais linda! E hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. O que a gente faz quando Deus ele fica em silêncio? Eu começo? Já estou com o microfone, né? Bom, primeiro, o que é o silêncio de Deus? Geralmente é aquele período que a gente busca e a gente não tem resposta do Senhor. E por que Ele faz isso? Geralmente é um tempo que Ele dá para a gente praticar aquilo que Ele já nos ensinou a praticar, o que nós buscamos, o que Ele tem ensinado, o que Ele tem mostrado. Então, assim, sabe quando você vai fazer uma prova? O professor fica lá do lado na resposta, ensinando tudo na hora? Não, podia, mas não fazem isso. Por quê? Porque é o tempo de você... Se você não aprender, ficou complicado. Se você não buscou como deveria, fica complicado. Mas é o tempo de você colocar em prática aquilo que o Senhor já ensinou. Então, nesse período de silêncio, é normal Ele deixar algumas situações mais complicadas. Você passar por situação de humilhação, Ele permite isso nas nossas vidas, para até nos curar de todo orgulho, que isso não agrada ao Senhor. Então, esse é o período de silêncio que a gente fala. E o que fazer? Gente, Deus não está falando comigo, eu não vou falar com Ele. Fico emburrada. Não. A gente continua buscando ao Senhor, a gente continua indo à casa dEle, a gente continua falando, Senhor, pelo amor de Deus, pelo Teu amor, me traz a memória que o Senhor já tinha falado para mim aquele dia, porque eu acho que eu não estou sabendo. Não estou sabendo resolver. Porque a verdade é essa, gente. A gente não resolve nada sem Deus. Não consegue fazer nada sem Deus. Ainda que você não esteja ouvindo a voz dele, é necessário buscar. Porque o silêncio de Deus pode representar muitas coisas, inclusive isso. Deixa eu dar um se toca ali no meu filho para ele vir me procurar mais. Acontece também. Isso é verdade. Não quero falar não. Mas já. É porque você estava tão concordando com ele, né? Continua falando, volta daí. Mas é verdade. Quando a gente tá no silêncio de Deus, eu acho que é mais quando o Senhor tá falando pra você exatamente isso. Pratique aquilo que eu te ensinei. Né? A gente já conversou sobre isso. Então o Senhor tá falando, eu não vou falar. Você vai esperar o tempo certo de eu te dar a direção. Minha mãe fala que esperei no Senhor com paciência. Ela falava assim que ela achava que era ficar sentada esperando. E aí o Senhor falou assim, tá louca, Gisele? É pra você esperar, mas é pra você continuar fazendo o que você tá fazendo. Porque se eu não te falei nada, é porque não tenho o que te falar. Continua fazendo aquilo que você já tá fazendo. E quando for pra te corrigir, eu vou te corrigir. É que o silêncio de Deus, ele tem suas formas, né? Existem 3 formas de Deus ficar em silêncio. Então, como que... né? Porque assim, Deus ele fica em silêncio quando existe algo em nós que não está em desacordo com aquilo que ele já nos orientou. Então a gente vai pegar a história que a palavra nos fala lá em Juízes. Deus ele libertava o povo, o juiz que foi usado para libertar morria. E aí o povo ficava 30, 40 anos em rebeldia, em desacordo com as ordens e as diretrizes que Deus tinha dado para a vida deles. Então, nesse momento, Deus se cala. Porque vocês sabem o que vocês precisam fazer e vocês não estão fazendo. Então, Deus permanece. E nesse momento, o que vai acontecer? Vai se acumulando situações ruins. Vai se acumulando situações onde não está acontecendo nada de bom nas nossas vidas. E aí quando a gente lembra de Deus e fala, Senhor, por que está acontecendo tanta coisa ruim comigo? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Aí o Senhor te lembra, porque você não tem praticado a minha palavra.
Porque você não está no lugar que eu te coloquei, porque Deus também pode deixar de falar conosco, né? Também podemos passar por este momento onde Deus não fala conosco, entendeu? Eu estava refletindo hoje de manhã e tem um momento em que Deus fala para Moisés. Moisés sobe no monte, ele avista a terra que Deus tinha prometido, e aí ele fala: Senhor, vamos conversar sobre esse negócio de eu não poder entrar? E Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou falar com você sobre isso de novo. Entendeu? Ó, tô chateado com você, entendeu? Não vou falar com você sobre isso de novo. Nós já conversamos sobre isso. Não temos que voltar onde já foi conversado. Então, o povo passou por esse momento de silêncio e aí eles passavam, eram opressos, vinham os inimigos e roubavam as comidas deles. E aí quando eles se lembravam do Senhor, eles voltavam, pediam perdão, se consertavam e o Senhor ia lá e voltava a se comunicar com eles. Então, esse foi o período onde o Senhor não se manifestava. Deus não levantava profeta para ir lá falar: vocês estão errando, não, vocês são o meu povo, vocês sabem, eu já orientei a vocês acerca daquilo que vocês têm que fazer. Enquanto vocês estiverem em desobediência, eu não vou me manifestar. Então esse é o primeiro sinal de silêncio de Deus. Sabe quem eu lembrei? Rapidinho. Eu lembrei, é porque senão eu esqueço. Eu lembrei de Elias, quando ele foi pra caverna. Deus só falou com ele quando ele saiu da caverna. Por quê? Porque não era pra ele ter entrado na caverna. E aí ele achou que Deus poderia falar: ô Elias. É que no caso de Elias, as coisas ainda estavam acontecendo. Sim. Então foi lá o anjo, levantou ele e falou: vai, come aí. Aí ele estava com fome, vinham os corvos e traziam comida. Entendeu? As coisas ainda estavam acontecendo. Sim. Mas no caso do povo de Israel, nada aconteceu. Total. Silêncio total. Até que eles se voltassem para Deus. Quando eles por si só chegavam à conclusão: poxa, tudo isso está acontecendo por quê? Porque a gente desobedeceu a Deus. Então vamos tomar vergonha na nossa cara, vamos nos arrepender e vamos buscar o Senhor de novo. É verdade. E aí a palavra fala que o Senhor se lembrou deles. Mas não é que Deus havia esquecido. Ele falou: nossa, eu lembrei que eu tenho um povo, gente. Eu criei, mas não lembrava. Não é que Deus esqueceu. É que Deus se voltava para eles. É verdade. Não é não? Você pegou o microfone e fala. Eu tava pô. esperando você acabar. Mas vamos lá. Sobre a questão do povo de Israel. Eles chegaram a um ponto, gente, que essa questão de quando está o silêncio de Deus, a gente quer voltar e culpar ele pelas coisas que estão acontecendo, ao invés da gente buscar para entender, para cair na real, para entender a situação, para buscar o Senhor, muitas vezes a gente começa a culpar, né? Ah, Senhor, por que eu tô passando por isso? O que é que eu fiz para merecer isso? Quer que o Senhor fale mesmo? Ai, Senhor, mas eu não mereço isso? Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para de perguntar por quê e começa a buscar ao Senhor, falando: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor já me ensinou, só traz a memória e me ajuda a me posicionar, porque até para se posicionar e fazer o correto, a gente precisa do Senhor. E o povo de Israel, ele chegou a um ponto que Deus ficou aproximadamente 400 anos sem falar com ele. Gente, muita coisa. Pensa que é 400 anos sem ouvir a voz de Deus. O povo de Deus. Pode continuar, Fala. Então, quando nós estamos em desacordo, então pode ser que Deus não fale mais nada. É verdade. Ó, e aí você pergunta: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E Deus não te responde. Mas tem horas que Deus não vai nos responder mesmo. Ele vai falar: ó, volta lá pro seu caminho. Volta lá pro caminho. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Entendeu? Então, eu vou me esquecer das coisas que ficam para trás quando eu tô tudo alinhadinho.
Porque vai ter horas que eu vou precisar olhar para trás. Vai ter horas que eu vou precisar falar, meu, qual foi o detalhe que eu deixei passar? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu errei o caminho, que eu saí da rota? Né? E é muito interessante quando a gente pega a palavra do Senhor e a gente aplica em situações nas nossas vidas para a gente aprender, entendeu? E pensando, refletindo sobre isso hoje, eu me lembrei de um dia que eu estava voltando do litoral e foi logo que eu comecei a dirigir, então eu não tinha muitos esquemas do GPS, né? E tem um caminho que é o seguinte, você sai da rodovia, você pega uma via separada, né? E a rodovia está correndo aqui, você pegou a via separada. E ele já te joga numa curva onde você tem duas rotas. Você tem uma rota que você vai para Mauá e você tem outra rota que você vai para São Bernardo do Campo. Isso no mesmo acesso, na mesma saída. Se você não prestar atenção, você errou a rota, você vai para Mauá. Entendeu? Entendi. Aí você pega lá, errei a rota. Aí o grande problema das Vocês não rodovias é fizeram de carro que você na vai rodovia, andar não? 10, 15 quilômetros para você conseguir fazer o Fazer o retorno. retorno. Nossa, que Para raiva. você, ou seja, você teve um atraso, você Sim. teve ali um prejuízo. Então, todas as vezes que nós saímos da rota, nós sofremos um atraso na nossa vida espiritual, nós atrasamos o plano de Deus nas nossas vidas, nós atrasamos aquilo que Deus quer fazer, É verdade. entendeu? E muitas vezes até coisas que eram benéficas para nós. Quando atrasa só as nossas vidas, ok, beleza. Mas e quando atrasa a vida de outros? E aí nisso você será cobrado. Entendeu? A palavra vai nos dizer que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter o livro das obras. Entendeu? Então, qual vai ser as obras que você tinha que ter feito e não foi feita? Porque você gastou tempo na rebeldia. Porque você gastou tempo na desobediência. Porque você ouviu a voz do Senhor e não colocou os planos que o Senhor te deu em prática. Então é uma coisa muito séria e perigosa isso. Ah, mas eu não perco a salvação. Você não perde a salvação. Mas o galardão que você poderia ter, você não vai ter. Entendeu? A recompensa celestial você não vai ter. É verdade. Vai estar salvo? Vai estar salvo. Entendeu? Mas pensa, vamos olhar num contexto. Pensa um soldado que foi pra guerra, quem gosta de filme de guerra, sabe? E aí ele foi lá, Continência do amor. Serve. cumpriu a missão. E quando volta da missão, todo mundo está sendo condecorado, ou seja, todo mundo está recebendo uma medalha de honra e você não. Até o último homem te perdoar. Nem você babou. Não, Passou ano que o negócio fala desse jeito. isso aí não é nem de guerra. Ah, nossa. Se tivesse falando daquele do Até o Último Homem, Eu tenho certeza entendeu? O que vocês nunca Resgate viram do esse Soldado filme. Ryan. Qual que é esse? Muito bom esse filme. Então, Tropa de Então. Elite? Não vai assistir. Tropa de Elite não é filme de guerra, se liga. Eu nunca assisti. É um filme mais político do que de guerra. Então, a gente vai chegar diante do Senhor e se deparar com isso. E muitas vezes o silêncio que estamos passando é recorrente de situações assim. Por que Deus vai te dar uma nova ordem se você não cumpriu a velha? Entendeu? Por que Deus vai te formar num processo que você já deveria ter passado? Basicamente assim, você está lá no último ano de escola e aí você fala, meu, você tem tudo para passar, o terceirão, pá. Aí você chega no fim do último e fala, eu gostei tanto desse ano que eu não vou fazer a prova não. Deus me livre. Não vou fazer a prova não, vou continuar aqui, gostei desse. Entendeu? Então, é esse tipo de situação. A segunda situação é quando nós estamos sendo provados. A palavra vai nos dizer que só depois de termos sido provados, seremos aprovados. Entendeu? E aí,
eu me recordo da situação de Jó. Uhum. Jó, ele fez 16 perguntas para Deus. E depois, né, e não obteve resposta alguma. Entendeu? Quando você fala de sofrimento, eu não vejo um sofrimento na terra tão grande quanto o de Jó. Entendeu? Por quê? Porque foi um sofrimento sequência. Mal se curou de um, já veio o outro. É tanto que quando você pergunta, qual personagem Fala da no Bíblia? microfone. É tanto que tem aquelas perguntas, né? Qual personagem da Bíblia você mais se identifica? Ninguém responde Jó. Ninguém tem essa Não dá ousadia. pra se identificar com Jó, gente. Não dá pra. Eu não, eu lembro de João. O discípulo mais amado. Eu lembro de um dia, né, que eu tava passando na obra, e aí eu falei pro cara, falei, meu, por que você não tá usando o seu equipamento de proteção? E se você cair daí? Aí já era. Falei pro cara, né? Aí o cara, não, meu, vira essa boca pra lá, bate na madeira. Falei, não, querido, não é bate na madeira, você tem que tomar suas providências, é um risco que existe. O que você vai fazer? Vai bater na madeira a vida toda? É verdade. Peraí que eu vou tropeçar aqui, eu tô vendo que eu vou tropeçar. Não, pensei que eu vou tropeçar. Ah, não vou tropeçar não, bate na madeira. Não. Entendeu? Ah, nossa, por que se identifica com Jó? Com Jó não, bate na madeira. Não, Deus me livre. Entendeu? Então, eu lembro de Jó porque Jó ele foi provado de uma forma que nós jamais gostaríamos de passar. Quem é que gostaria de perder um filho? Nem tenho, mas também não quero perder. Entendeu? Aí você pensa que o cara perdeu 3 É verdade. de uma vez só. Eu fico pensando, nossa, olha o propósito dos vídeos de Jó. Vocês já pensaram Entendeu? isso alguma vez? Não. Eu só pela minha cabeça. Quando eu tava lendo, né? Eu tô fazendo a leitura anual do ano e eu tava lendo Jó. Anual do Falei, ano. do ano. A leitura anual da Bíblia. E aí, eu tava lendo Jó, não tava entendendo nada. Eu tive que ler 3 vezes pra entender, porque eu falei, nossa, meu Deus, muita coisa. E aí eu falei, nossa, gente, olha o propósito dos filhos de Jó. Eles vieram na Terra pra morrer, pra que o propósito de Deus na vida de Jó se cumprisse. E eu fiquei tipo assim, meu propósito de vida é morrer pro meu pai ser tratado. Entendeu? Então, quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que Jó ele foi testado. Sim, é verdade. Entendeu? Então, tanto que a palavra fala em tudo, Daí, Jó não blasfemou contra Deus. desculpa, gente. Entendeu? É Então, assim, verdade. apesar de toda aquela situação, entendeu? Às vezes até vem a mulher dele e fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Entendeu? Se liga, mulher, tá falando como uma louca. Se nós recebemos o bem de Deus todos esses anos, não vamos receber o mal? É verdade. Entendeu? Basicamente ele falou, para de ser louca, mulher. Que bom que Deus depois foi lá e deu tudo pra arrumar, né? Sim. Graças a Deus. E ó, tem algo nessa parte que todo mundo julga a mulher de Jó. Mas a maioria faz igual ela. Isso é Tem verdade. que lembrar também que ela tava sofrendo, né? É o que eu ia falar agora. Porque, por exemplo, eu já ouvi gente falando, a mulher de Jó era tão boa, mas tão boa, que Satanás tirou tudo, mas deixou a mulher. Não é isso. Não é isso, Tá olha lá. colocando Primeiro. coisa que a Bíblia não tem. Primeiro, você tá fazendo a leitura totalmente errada. Segundo, era uma mulher que viu o marido perdendo tudo e perdendo junto com ele. Perdeu os filhos todos de uma É que a vez. gente fala do sofrimento de Jó, Isso, esquece mas que que ela passa junto. ela era mãe, né? Exato. Então, o sentimento do pai de proteção é de uma forma, o da mãe é totalmente diferente. Sim. Então, a morte dos filhos bateu muito mais forte nela do que não bateu. Não que Jó não sentiu, Jó sentiu, mas ela sentiu mais. Sim, e assim, ela perdeu os filhos e ela tava vendo o marido doente a ponto de ficar afastado de todos.
Então pensa o desespero É que que essa mulher não ficou. É que não era uma doença, né? Que você podia ficar ali na sua casa Tinha que e isolar tá ele. tudo certo. Ele teve que ficar isolado, entendeu? E quando a gente fala de isolado, a gente não tá falando de isolado, eu fico na casa da frente e você fica na casa dos fundos. Não, lepra era uma doença que você tinha que ficar a quilômetros de distância onde não Fora tinha da ninguém. cidade. Entendeu? Se você morasse numa cidade, você tinha que estar fora da cidade, porque outras pessoas poderiam ter sido contaminadas com aquilo. Então, olha o tamanho sofrimento. E em meio a todo esse sofrimento, ele fazia perguntas para Deus: por que está acontecendo? O que eu te fiz? Eu pequei, entendeu? E Deus não respondeu nem para falar se pecou ou não pecou. E aí depois os amigos dele ficaram calados lá 7 dias do lado dele. Mas quando abriram a boca para falar, só Era abriram a melhor boca para ter- julgar. Era melhor ter ficado calado, continuando Entendeu? calado. E nós, eu olho para a história de Jó hoje, eu vejo, né? A gente é uma geração que a gente não aguenta ser julgado, a gente não aguenta ter a verdade exposta na nossa cara quando ela é a verdade. Imagina mentiras ditas ao seu respeito, Fora que a gente quer tudo na hora, né? entendeu? Então, assim, o silêncio de Deus em meio à provação é algo assim, que é como a Lana falou: eu já te ensinei o que você precisava aprender. Agora você executa o que você aprendeu. Sabe o que eu acho Verdade. interessante? Eu acho interessante o seguinte, porque antes de entrar na história de Jó, Satanás ele vai até os céus para perguntar se ele podia tocar no servo, se ele podia tocar em Jó. Aí Deus ele pega e responde: você viu o meu servo? Ele é bom e fiel. Então Jesus já sabia aquilo que tinha no coração dele. Independente, pode ser que tinha mais coisas e tal, que a Bíblia não relata por que ele viveu tudo isso. Mas eu acho interessante que o Senhor ele já conhecia o coração de Jó a ponto de saber que se ele perdesse os filhos, perdesse as riquezas, perdesse tudo que ele tinha, e que se fosse tocado na carne dele, ele não negaria Deus. E ele não negaria todas as coisas que Deus fez e entregou para ele. Então, o que eu acho engraçado e interessante é que, em meio ao silêncio de Deus, Jó ele permaneceu sendo fiel ao Senhor. E em nenhum momento ele levantou a voz dele para denegrir ou blasfemar contra o próprio Deus. Muito pelo contrário, a gente lendo a história de Jó, a gente vê que ele agradece, a gente vê que ele questiona assim, mas ele não questiona no quesito de Deus se esqueceu de mim. Tá Sim, tudo dando errado, eu vou xingar Deus e vou morrer. aí que morre mesmo, né? Vai mudar o quê? Ele não Você vê continua isso. sofrendo. Pode ver que ele não se revolta contra Deus. Muito pelo contrário, ele entende qual é o processo que ele precisa passar. Assim, olhando assim pra minha vida, o que eu aprendo com o Jó? Eu aprendo que eu posso passar pelo que for. Se o Senhor estiver comigo, então tá tudo certo. Posso ficar enferma, eu posso perder as coisas que eu tenho, eu posso ficar sem a família, mas se o Senhor estiver comigo, Ele é o meu sustento e meu alimento. Entende? Ali mostra que Deus é o suficiente para as nossas vidas. Ele depende de Deus, né? Ele dependeu de Deus do começo ao fim. Tanto que ele não abriu a boca dele para reclamar, não falou nada, ele chorava, perguntava, questionava ao Senhor, ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas o Senhor, ele não amaldiçoou. O Senhor, ele não levantou a voz dele para falar um A. Por quê? Porque ele reconhece quem é Deus. Então, quando a gente entende quem o Senhor é para as nossas vidas, o nosso modo de reagir às situações é diferente. Então, o nosso modo de reagir a um período que o Senhor ficou em silêncio é diferente. Porque em meio à tempestade, Pedro duvidou que era Jesus. Ele reconheceu depois. Depois de ter perguntado, é o Senhor? Entende? Então, em meio ao silêncio, exatamente, ele duvidou ainda, ele não teve a certeza de que era Deus. Então, assim, no silêncio de Deus, como a gente passa sobre esse silêncio? Como a gente age? Como a gente se porta? Primeiro, a gente tem que observar o seguinte: qual é a nossa situação? Por que Deus está em silêncio conosco? Ele está nos colocando numa prova para a gente ser aprovado? Ele está esperando a gente cumprir aquilo que ele já tinha falado? Ele está esperando a gente abrir o nosso coração, se desligar daquilo que é a montoeira de preocupações ou coisas que a gente está vivendo para se ligar na voz dele? O que é? Porque nem sempre o silêncio de Deus é um silêncio de Deus. Às vezes é só a gente não parando para ouvir. Tô mentindo?
Porque comigo era assim, quando eu tava muito, mas muito atordoada ou muito triste com alguma coisa, e o Senhor já tinha me falado sobre isso que eu tava vivendo, ele não falava nada. E eu falava, Senhor, por que o Senhor não tá falando comigo? Senhor, fala comigo. Quando ele pegava e que passava todo esse desespero, sabe, essa embriaguez com aquilo que estava vivendo, aí ele pegava e voltava para a palavra que ele já tinha me falado. Aí ele, você cumpriu? Você viveu isso que eu já tinha falado? Você prestou atenção? Qual foi o seu posicionamento? Porque quando a palavra de Deus diz, seja forte e corajoso, tenha certeza que é porque vai ter guerra, vai ter luta. Ou você vai ser forte e corajoso por nada? Não tem porquê ele falar pra você ser forte e corajoso se você não vai ter guerra, não vai ter luta, não vai ter nada. Não tem porquê. Só que ele fala, seja forte e corajoso e não desanime. Pô, ele tá falando, seja forte, corajoso. Primeira coisa, que a fortaleza que vem da gente, muitas vezes nem nossa é, né? Que a gente já olha assim, ser forte e corajoso, bicho, lascou. Não é assim? Então, a fortaleza não é nem nossa. O Senhor nos fortalece para viver. E Ele nos dá coragem para viver as situações que Ele nos coloca. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente anda em rebeldia, a gente não vai ouvir a voz do Senhor. Se a gente anda em pecado, a gente não vai ouvir a voz do Senhor. E não é silêncio de Deus, é que a gente está longe dele para entender. Está longe de Deus para ouvir. Então, ou a gente pega e a gente se posiciona nos quebrantando, nos arrependendo dos nossos pecados, nos humilhando diante da presença de Deus, porque o se humilhar não é pegar e você ficar lá embaixo e tal. Na questão de Deus é porque a gente não é nada, né? Mas assim, não numa questão de pessoa, você colocar uma pessoa acima de você, não. É o se humilhar. Não é nesse quesito, mas de você reconhecer que você é falho, que você erra, que você peca contra o Senhor, que você sabe, muitas vezes é infiel, muitas vezes você não é amoroso, assim como Deus entrega o amor dele sobre a sua vida, mas o se humilhar de você reconhecer que você é falho e pecador, de você colocar o Senhor no lugar dele, porque a majestade, a honra, a glória, o louvor, tudo é para o Senhor, tudo é para ele, por ele, e é tudo para ele. Então não tem como a gente pegar e falar, eu vou me humilhar para quê? É pra gente falar que a gente não é nada mesmo, fazer que nem aquele carinha lá. Eu sempre esqueço o nome dele. Tem o fariseu que dá, eu sempre esqueço o nome dele. E o publicano, eu ia chamar ele de samaritano, tá vendo? Que bom que eu não falei. Logo de cara. Então, assim, tinha o publicano. O publicano chegou e falou assim, mano, eu não sou nada. Deus, ele batia no peito dele falando assim, Senhor, olha pra mim, eu sou falho, eu não presto. Entende? Ele entendeu qual é o propósito. Porque a gente pode ser o que for, pode ser judeu, gente. Pode ser o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu ali desde o início. Se não tiver arrependimento e não se humilhar diante da presença de Deus, do que adianta? Se não tiver um relacionamento com Ele, não vai ouvir a voz do Senhor. O silêncio de Deus, muitas vezes, é por causa de rebeldia. E rebeldia a gente tem que arrancar pela raiz. Onde está nas nossas vidas que está nos impedindo de viver aquilo que é o plano do Senhor? Que está atrasando as nossas vidas para viver as maravilhas do Senhor. Porque o Senhor nos chamou para desfrutar da salvação começando de agora. Não é quando falar para o céu, nossa, aleluia, glória a Deus. Não, é de agora. Porque agora a gente pode viver as maiores loucuras que o mundo pode não entender, mas a gente entende porque a gente tem uma palavra. Entende? A gente está aqui para desfrutar daquilo que é o melhor dessa terra. A gente está aqui para se alimentar do melhor. Não quer dizer que eu vou comer caviar. Se você gostar, vai lá. Mas entende? É o melhor para nós e a necessidade que nós precisamos. Que às vezes um caviar vai nem alimentar, mas um arroz e feijão com farofa e um bifinho, tá tudo certo. Entende? A gente entender que a nossa necessidade, ela tá de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não com aquilo que a gente acha. Porque muitas vezes a gente pede o desnecessário. Vamos supor, você não tem vontade de aprender uma bateria. Você não tem um pingo de coordenação para tocar a bateria, mas eu quero uma bateria na minha casa. Para que você quer a bateria? Você entende? Eu quero um carro, mas você tem a carteira para você dirigir o carro? Pra que quer? Você tá se preparando para poder ir lá e dirigir? Porque se não tiver, não precisa. Qual é a prioridade do momento? Entende? É a mesma coisa da pessoa pegar e falar assim, mano, eu quero viver as maiores experiências da minha vida com Deus e não conseguir acordar para falar com o Senhor.
Vai viver? Ou não ler a Bíblia, Ou não ler a consagrar, ou não, Não não fazer se um entregar jejum. pro Senhor. Não vive. Se Não não vai. ora, não tem relacionamento. Tem um negócio Só falar com que Deus se for pra pedir. quando eu fui aprender a fazer a administração, a preparar o esboço da administração, ficou uma coisa na minha cabeça no dia que minha mãe falou, de tudo que ela falou, ficou uma coisa. Quem não ora não prega. Aí eu fiquei, faz sentido, mas eu pregar a palavra de estar em cima de um púlpito? Não. É aonde você estiver, você pregar o evangelho com as suas atitudes. Se você não ora, você não tem o que derramar para as pessoas, você não tem o que mostrar da presença de Deus para as pessoas. Então não é o estar em cima do altar, mas é como você vai pegar e vai evangelizar as pessoas com os seus atos. Porque o você pegar, em vez de se juntar com a turminha lá da fofoca, você se afastar dessa turminha e ficar no teu posicionamento de cristão e não se envolver com aquilo que é as cobrinhas, isso faz a diferença. Isso prega o evangelho? É, as cobrinhas. Isso prega o evangelho. Não é assim? Tudo tem um propósito sobre as nossas vidas. Em Eclesiastes ele fala, há tempo para todas as coisas debaixo de um propósito dos céus. Tudo tem um propósito. Agora, se a gente parar e começar a se humilhar diante da presença de Deus para saber como Ele quer que a gente se porte, aí já é diferente. Porque quando a gente faz isso, a gente dá a liberdade para o Espírito Santo agir. Então não tem mais aquela reação, ai, mas fulano. Ai, mas fulano fez isso, fez aquilo. Entendi. Chama isso aí, pede pra ela ficar aí. Mas é o celular dele. Ah, é, né? Ah, coitado dele, botou Eu a vou concluir pra que ele possa ir. Nada Vamos. Nada. Tá bom. Então, assim, quando a gente entende o que é o silêncio de Deus e como a gente se comporta, as nossas vidas mudam. E para encerrar aqui rapidinho, quando a gente se porta de uma maneira correta, de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor, as consequências elas são bem melhores. Porque errar, a gente vai errar porque nós somos seres humanos. Mas se a gente entrar na presença de Deus e deixar o Senhor nos guiar, assim como fala o louvor, guia-me para que em tudo seja, para que em tudo em ti confio. Porque é confiar. Eu tava cantando errado. Misturei uma na outra. Quando a gente deixa o Senhor guiar e a gente confia nele, todas as coisas nos vai bem. Porque o Senhor, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Se você está num período onde você não está ouvindo a voz do Senhor, onde você não está sentindo a presença de Deus, onde você não está entendendo o que está acontecendo, dobre os teus joelhos e se humilha na presença de Deus. Coloca aquilo, tudo que é os seus erros, todos aqueles que você sabe que pode afastar você de Jesus, até coisas que você ouviu em algum lugar que você acha que você pode estar fazendo, coloca junto da presença de Deus. Tenha um coração quebrantado diante da presença de Deus, porque Ele não rejeita um coração assim. É isso. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Até sábado que vem, a partir das 4:30 da tarde. Tchau, tchau.